Ok, gente, bom dia a todos. Pessoal, antes de nós continuarmos, me dê um feedback, como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo aí pra vocês? Vocês estão recebendo bem? Sim ou não? Beleza, pessoal. Gente, então vamos lá. Ontem aconteceu, né, a explosão lá da subestação, como vocês viram. Houve restabelecimento da energia elétrica por volta das 8 horas, né, da noite, mas como nós já havíamos combinado essa aula de forma online, pessoal, eu preferi manter, certo? Primeiro, por conta do horário que tinha sido restabelecida a energia, né, que já estava um pouco tarde. E segundo, porque a gente não tem certeza, né, se de repente vai faltar de novo alguma energia ali na hora da aula, alguma coisa do tipo, né? Até porque foi feito, né, uma ligação ali provisória da energia, né? Enfim, então, por precaução, eu preferi manter essa nossa aula online. Nós vamos dar a nossa aula aqui até umas 9h15 a 9h30, tá? Estou gravando também, caso alguém não tenha tido a disponibilidade de assistir a aula online, certo? Então vou estar deixando gravado e depois eu posto para vocês, certo? A nossa aula. Gente, mandem a frequência de vocês aí, a chamada, bota aí no chat, certo? O nome, só o nome mesmo, tá? Só para nós fazermos aí. Você coloca o nome presente, basta só mandar a presença, né? Que eu acho que já é o suficiente, tá? Então aí no chat você escreve presente e pode mandar, certo? Só para registrar a presença de vocês agora no início da aula, tá? Beleza, gente. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, só um minutinho. Ok. Aqui nós vamos começar então a nossa aula 8, certo? Só um minuto. O chat, pessoal, deixa eu colocar aqui do lado. Pronto. Deixar aqui do lado, qualquer coisa, se vocês falarem alguma coisa, eu já consigo ver vocês, tá? Ok. Pessoal, então, a, a nossa aula hoje, ela vai ser sobre compactação do solo, tá? Pronto. Sobre a nossa aula prática, se tudo estiver, né, bem, né, e não tiver nenhum problema de energia, nós vamos ter uma aula prática de compactação na segunda e na quarta-feira, tá, pessoal? Então, só adiantando aqui para vocês, certo? Já confirmando as aulas de laboratório na próxima semana, tá? Então, pessoal, compactação do solo. O que nós vimos até o momento? Nós vimos até o momento aqui com vocês ensaios de caracterização do solo. Nós vimos índices físicos, nós vimos classificação do solo, granulometria, limite de liquidez. E essa é uma parte, né, das mais importantes, em que, com base nos tipos de solo, com base nas características geotécnicas, né, na classificação básica ali do solo, nós vamos promover, por exemplo, uma compactação para criar alguma obra, certo, de engenharia, um aterro, uma barragem, enfim, tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui da nossa compactação do solo. Então, o que é a compactação, pessoal? Reduzir os vazios do solo pela expulsão de ar, tá? Ah, professor, tem como reduzir de outra forma? Tem. Tem pela expulsão de água, quando o solo está saturado. Isso a gente vai ver mais para frente em Mecânica dos Solos 2, tá? Então, basicamente, nós temos aqui a nossa estrutura do solo, que tem partículas de solo, vazios, e ao promover
né, uma certa energia nessa estrutura desse solo. Essa estrutura ela vai se organizar, né, as partículas vão se reorganizar ali, saindo de um estado fofo para um estado mais compacto, tá, pessoal? Então, essa é a ideia da compactação, aproximar o máximo ali, certo? As partículas, reduzir o máximo ali o volume de vazios, tá? E como é que é feito isso, pessoal? Você pode fazer esse tipo de compactação, né, promover a compactação do solo, por exemplo, com equipamentos pesados, como o rolo pé de carneiro, que vocês estão vendo aí pelo vídeo, tá? É um equipamento aí, né, pesando várias toneladas e que vai, né, promover a compactação de solos. Temos também o rolo liso, como vocês estão vendo aí pelo vídeo. O rolo pé de carneiro, pessoal, daqui a pouco a gente vai ver alguns detalhes, ele é mais para solos argilosos. Já o rolo liso é um cilindro ali, liso, como vocês podem ver, e que é mais voltado para solos arenosos. E também temos, né, o compactador manual. Numa situação que você tenha que fazer uma compactação mais localizada, próxima a estruturas, por exemplo, um muro, por exemplo, como esse que vocês estão vendo pelo vídeo, não dá para eu fazer isso com um rolo, né, pé de carneiro ou rolo liso, né? O equipamento ali ele pode danificar a estrutura. Então, situações que você tem ali um muro ou uma tubulação, alguma coisa do tipo, em que você precisa fazer uma pequena compactação mais localizada, podemos usar esses sapos mecânicos aí, né, que é o compactador manual, para fazer esse tipo de procedimento aí em campo. Então, pessoal, resumindo, a compactação do solo é uma densificação por meio de um equipamento mecânico, tá? Geralmente um rolo compactador ou um compactador manual. Bem, pessoal, e qual a importância? Redução de recalques. O solo, dependendo ali da sua estrutura, gente, ele pode sofrer recalques. O que são os recalques? Deformar excessivamente, tá? Então, a ideia da compactação é reduzir os vazios, consequentemente, né? Se você tiver uma deformação ali do solo, não vai ser tão excessiva assim. Então, a compactação ela vai densificar, vai enrijecer mais o solo e vai reduzir a possibilidade de recalques. Capacidade de carga, pessoal, ou resistência, tá? Aqui a gente pode estar relacionando mais com a questão de resistência, tá? Então, o solo mais compacto, ele vai ter mais resistência, tá? As partículas vão estar mais próximas, as partículas estarão mais, que nós chamamos, embricadas, certo? E, consequentemente, você vai ter mais resistência ali no solo. Questão de permeabilidade, né? À medida que você reduz os vazios, também vai melhorar a questão da permeabilidade, o solo vai ficar mais impermeável, né? Você vai reduzir a possibilidade da água passar ali pelos poros, e isso ajuda também a melhorar, né, essa característica geotécnica. Em geral, pessoal, quando nós analisamos, então, vocês podem ver que a compactação do solo ela vai aumentar a resistência, vai reduzir a deformação, vai diminuir a permeabilidade, ou seja, vai melhorar as propriedades geotécnicas do solo, tá? Como é que surgiu o conceito de compactação, pessoal? A compactação ela surge aí na década de 30, né, do século passado, com o Ralph Proctor, em que ele identificou, pessoal, que a umidade do solo, né, ela influenciava muito na questão da massa específica. Só para vocês terem uma ideia, gente, a geotecnia ela é tão recente que basicamente nós tivemos, certo, a evolução aí da geotecnia nos últimos 100 anos, tá? Até a década de 30, pessoal,
nós não tínhamos nada, praticamente. Nós tínhamos aqui alguns estudos pontuais sobre a questão do solo, o comportamento do solo ali, mas era muito pouco. Então, só para você ter uma ideia, se fazia aterros, se faziam barragens nessa época, fazia. Só que o pessoal não sabia exatamente como fazer. Tinha hora que fazia compactação ali com pouca água, solo mais seco. Tinha horas em que fazia-se ali a compactação com uma camadazinha pequena de 5 centímetros, ou uma camada grande de 1 metro. Então, a turma não sabia exatamente, pessoal, como compactar o solo. Até que na década de 30, o Ralph, peraí, se eu colocar muita água, né, se eu adicionar água, isso melhora as características de compactação do solo. Então, o solo também não pode estar muito seco e também não pode estar muito úmido. Também é outra coisa que ele identificou, tá, pessoal? Não pode ser qualquer quantidade de água. Então, ele também viu isso aí. Ó, se eu colocar pouca água, deixar o solo mais seco, vai ser ruim. Se eu colocar muita água, também vai ser ruim. Então, o Ralph Proctor, ele identificou que existia uma certa quantidade de água que deixava o solo numa densidade mais elevada, mais resistente, certo? Que ele chamou de umidade ótima. Bem, como é que é o processo então de compactação, pessoal? Quando se compacta com baixa umidade, o atrito entre as partículas, gente, é muito alto e você não consegue ter uma redução significativa de vazios. E foi isso que o Ralph Proctor identificou, pessoal. Você tem aqui a estrutura dos solos. Ao adicionar água ali nos contatos do solo, vai haver uma lubrificação. E aí, gente, essa lubrificação, no momento que você aplica uma certa energia para compactar esse solo, o que vai acontecer, gente? As partículas vão se deslizar mais facilmente entre si, vão se reorganizar de forma um pouco melhor, e aí você vai ter uma densificação do solo. É basicamente isso. Para entendermos, nós temos que ver a curva de compactação, pessoal, que é a densidade seca. E aí a densidade seca, gente, é o gama D, certo? É o quê? É o peso do solo seco dividido pelo volume, tá? O nosso gama D aí é só a parte seca da nossa estrutura do solo. Por que a densidade seca e não a densidade úmida, gente? Porque a densidade seca, a gente está avaliando como é que se comporta apenas a estrutura do solo, a densificação do solo, tá? Então, a nossa curva de compactação, pessoal, é o seguinte. Se você compactar o solo num certo teor de umidade, que eu estou chamando aqui de W1, vocês notem aí que a estrutura do solo não tem muita água, então a densidade ela não vai ser muito, né, elevada, né? Você vai ter uma densidade um pouco menor. E aí, aplicando a teoria do Ralph Proctor, não, vamos colocar mais água e compactar novamente. Então, no momento que a gente coloca um pouquinho mais de água, umidade W2, vocês notam que eu estou aumentando a umidade, a estrutura, pessoal, ela vai densificando, tá? Então, à medida que nós vamos acrescentando um pouco mais de água, você vai tendo uma maior densificação aqui, certo? Do solo. Opa. Maior densificação aqui do solo. No momento que eu vou acrescentando mais água, pessoal, por exemplo, W3, o solo lhe atinge o que nós chamamos de máxima densificação, tá? E chega no seu limite. Ah, mas se eu continuar colocando mais água, não vai melhorar? Não, pessoal. Aí o que acontece? Nesse W3 é o que é o nosso ponto de máxima densidade, é o que nós chamamos de umidade ótima, tá, pessoal? Então você tem aqui o teor de umidade ótima e o peso específico seco, a gente atinge o ponto de máxima aqui da nossa estrutura desse solo. E se eu adicionar mais água, gente, o que vai acontecer? O processo de compactação ele é uma densificação por expulsão de ar. No momento que eu vou colocando um pouco mais de água, como por exemplo W4,
o ar ele já não consegue ser expulso, gente, porque tem muita água presente ali, tá? Então a compactação já não consegue expulsar o ar, né, devido à elevada saturação. E à medida que eu vou adicionando mais água ainda, W5, vocês notem que o que está acontecendo na estrutura do solo, gente? Tem tanta água presente ali que você começa a ter água no lugar de solo. E o que isso implica, gente? Implica no seguinte: no momento que você tem uma região aqui onde era para ter solo e tem água, você trocou uma partícula que tem uma densidade algo em torno de 2,7 por um elemento que tem densidade igual a 1. E olha só o que acontece, gente. A densidade vai reduzindo, tá? Então faz todo sentido. À medida que eu vou acrescentando muita água, você já não está mais lubrificando as partículas, você já está saturando ali a estrutura do solo, tá? Então, a curva de compactação ela tem esse comportamento. Você tem aqui o que nós chamamos de ramo seco, pois está na região mais seca, né, de baixa umidade. Temos o que nós chamamos aqui de ramo ótimo, que é justamente uma faixa de valores ali de umidade concentrada, né, próxima à densidade máxima. E temos aqui o nosso ramo úmido, que é justamente o solo ali na sua umidade mais elevada. Pessoal, é importante entender também a questão da estrutura do solo. Por que o solo, na densidade seca, tem uma densidade menor? E isso tem a ver com, principalmente, na interação dos argilominerais, que nós já vimos isso, tá? Os argilominerais, gente, eles tendem a ter aqui, nessa densidade seca, o que nós chamamos de estrutura floculada. Vocês lembram daquela estrutura floculada que era face aresta, né? Que a partícula ela atraía, certo? Nesse formato aqui de estrutura e meio que gerava uma estrutura um pouco mais, né, aberta, mais, né, fofa, né? Então a estrutura dos argilominerais, gente, nesse ramo, ela vai ter uma estrutura mais floculada, mais aberta. E aí faz todo o sentido, certo? A questão da densidade. Deixa eu ver quem está querendo entrar aqui, só um minutinho, gente. Ok. Permitir. Beleza, pessoal. Então, deixa eu minimizar aqui. Deixa eu voltar aqui também o chat. Ok. Pessoal, então, no ramo, né? No ramo ótimo, né, você já vai ter uma densificação um pouco maior. E no ramo úmido, a estrutura dos solos argilo-minerais, né, ele vai estar, como nós chamamos de estrutura mais dispersa, tá, pessoal? Então, aqui é só para entendermos também como é que, né, se dispõe, né, a densidade ali, a estrutura, né, durante a compactação do solo. Ok, gente, vocês viram que a curva de compactação, nós fizemos aqui a curva, densidade versus umidade, e nós fomos fazendo vários pontos e determinando a curva. Esses pontos, gente, são feitos aí no ensaio de compactação, tá? Para cada tipo de solo, nós vamos ensaiando e compactando várias vezes até você obter essa curva de compactação. Então, qual é o objetivo da curva, pessoal? Né? O objetivo do ensaio, né? Obter a nossa curva de compactação. Definir qual é a densidade máxima que você tem ali para aquele tipo de solo. E definir qual é a umidade ótima para atingir essa densidade seca máxima. Como eu falei para vocês, é nessa densidade que você vai ter, né, o melhor comportamento geotécnico ali para o solo. Aqui alguns equipamentos, pessoal. Você vai ter
Isso aqui nós vamos ver nas próximas semanas, né? Na semana que vem. Nós temos o cilindro de compactação, o solo vai ser colocado aqui dentro e compactado com este soquete aqui, tá? Tanto nós temos um cilindro pequeno, como vocês podem ver pela foto, como um cilindro grande. Esse cilindro pequeno, gente, ele tem um volume de aproximadamente 1 litro. E esse cilindro grande aqui tem um volume aproximadamente de 2,1 litros, tá? É quase o dobro ali do cilindro pequeno. Bem, como é que é o processo, gente? Aqui eu vou exemplificar, né, através de uma animação. Nós temos a base do nosso equipamento, temos o cilindro, né, propriamente dito, de 1 litro, por exemplo. Temos um colarinho, que ele vai servir para conter o solo, principalmente na última camada de compactação. E algumas hastes aí, né, para segurar, né, para imobilizar ali o cilindro na base. E aí o que nós vamos fazer, gente? Como é que é o procedimento aqui do ensaio? Nós colocamos uma camada de solo, ele vai estar uma estrutura um pouco mais fofa, né? E com o uso do soquete, nós vamos fazer a compactação desse solo, tá, pessoal? Aí é um detalhe só para vocês verem, né, que o soquete ele é levado até uma certa altura e deixado cair em queda livre, socando o solo com o peso dele, tá? Esse soquete, pessoal, ele tem um peso de 2,5 kg até 4,5 kg. Temos 2 soquetes, um pequeno e um grande. Então é um material, um equipamento bem pesado, em que vai promover essa compactação. Tá, pessoal? Então, a ideia é, nós vamos compactando aí o solo, vamos distribuindo os golpes na camada até esse solo ficar mais denso, tá, pessoal? Então, à medida que nós vamos dando vários golpes, o solo vai ficando cada vez mais denso. Repetimos o processo de 3 a 5 vezes, tá, pessoal? Depende do cilindro. Normalmente o cilindro pequeno são 3 camadas. O cilindro grande são 5, tá? Uma vez que compactou ali o solo, pessoal, o que nós fazemos? Nós retiramos aí, né? Nós vamos determinar o peso do conjunto. Retiramos aqui as hastes, retiramos aqui o colarinho, e aí vamos ficar só com o solo compactado. Pegamos ali uma balança, pesamos ali o conjunto e determinamos, pessoal, a densidade úmida. Porque se você pesa esse solo aqui, você sabe que o volume aqui, eu falei para vocês, o volume do cilindro, né, pode ser de 1 litro ou 1.000 centímetros cúbicos, ou 2,1 se você utilizar o cilindro grande. Se você sabe o volume e sabe o peso, né, o peso aqui do material, você consegue determinar o peso específico deste solo. Peso me dado aqui pela balança, dividido pelo volume, que eu já sei, né, previamente. Em seguida, nós determinamos a umidade desse solo, pessoal. Então, pegamos uma pequena amostra, colocamos ali na cápsula e tiramos ali a umidade. Por que eu quero saber a umidade? Porque o nosso gráfico, gente, ele é gama D dividido, né, versus umidade. Então, determinando aqui a umidade, determinando o gama N, eu posso determinar o gama D, né, que é o gama N dividido por 1 mais umidade. Então, pessoal, é fundamental você determinar a umidade para encontrar o peso específico seco, para encontrar, né, a relação dele com essa umidade que você determinou. Pessoal, tá tranquila a aula por enquanto? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem aqui para vocês? Alguém levantou a mão? Sim ou não? Bom dia, professor. Eu levantei a mão sem querer. Ah, beleza. Estou tranquilo. Beleza. Ok, pessoal. Então, vamos lá.
energia de compactação, tá? Gente, energia, dependendo ali do peso do equipamento, vocês viram que a gente pode ter soquete pequeno e soquete grande. O soquete pequeno, pessoal, tem 2,5 kg. E o soquete grande, 4,5 kg. Então, se eu usar um equipamento mais pesado, eu estou promovendo uma compactação maior, certo? Então, a energia vai ser maior, tá? Então, nós temos o que nós chamamos de energias de compactação. Temos a Proctor normal, em que ele chama que a energia, pessoal, isso aqui é a unidade da energia, parece ser um pouco esquisita, né? Mas, enfim, 6 kg vezes centímetro por centímetro cúbico. Temos a Proctor intermediário de 13 kg e temos a modificada 27 kg vezes centímetro por centímetro cúbico. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a Proctor normal, nós fazemos, por exemplo, com 3 camadas, 26 golpes cada camada, soquete de 2,5 kg, altura de queda 30 centímetros. Já a modificada, gente, que é uma energia muito maior, vocês notem que o número de camadas aumenta para 5. Por quê? Porque quando aumento o número de camadas, eu reduzo a espessura da camada. E isso promove uma densificação maior. Então, quanto mais camadas, né, mais fina a camada, melhor para compactar. Vocês notam que ele aumentou um pouquinho aqui o número de golpes. 27. Quanto mais golpes, também maior energia. Mas, porém, né, contudo, todavia, aqui ele utilizou um soquete de 4,5 kg, gente, quase o dobro do peso. Então, se você utiliza um equipamento mais pesado, né, a compactação vai ser maior. A altura de queda, 45 centímetros. Então, se você também aumentar a altura de queda, você também promove, né, uma energia um pouquinho maior, né? Como é que você determina esses valores, pessoal? 6, 13, 27, né? Como é que você sabe disso? Existe uma expressão que calcula essa energia, tá, pessoal? Número de golpes por camada, quantidade de camadas, peso do soquete, altura de queda, tudo dividido pelo volume do molde. Então você faz essa continha e calcula a energia. Por exemplo, Proctor normal. São 3 camadas, 26 golpes por camada, 3 camadas, peso do soquete 2,5 kg, altura de queda 0,305 metros, volume 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Isso me dá, pessoal, uma energia de algo em torno de 59,5 kg vezes metro por metro cúbico. E se você converter, vai dar 6 kg vezes centímetro por centímetro cúbico, tá? Você pode também calcular diretamente. Aqui eu fiz o cálculo em quilograma por metro e metro cúbico, né? Mas você também poderia estar fazendo o cálculo aí. Deixa eu ver se eu tenho a calculadora aqui. Utilizando, né, o centímetro por centímetro cúbico, tá? Então, vou calcular aqui, ó, 26, número de golpes. Quantidade de camadas não muda, vezes 3. Vezes peso do soquete, 2,5 kg. Vezes a altura de queda, vamos colocar em centímetros, gente. 30,5 centímetros. Dividido pelo volume, que é 1.000 centímetros cúbicos, tá, pessoal? Então, 1.000 centímetros cúbicos. Dá ali aproximadamente 6, né, 5,95 quilogramas vezes centímetro por centímetro cúbico, tá? Aqui alguns detalhes do ensaio. Nós temos aqui o nosso solo, que chega ali no laboratório. Fazemos todo aquele processo, pessoal, de deixar o solo secar ao ambiente, tiramos gravetos, raízes, fazendo todo aquele processo de limpeza e pegamos uma certa quantidade, normalmente ali 3 ou 5 quilos, depende do cilindro. Se você vai trabalhar com cilindro pequeno,
são 3 quilos. Se for um cilindro grande, 5 quilos. E aí, pessoal, vocês estão vendo? O rapaz está colocando ali uma pequena quantidade de água já para fazer o primeiro ponto. Então, ele já está ali umidificando o solo estava muito seco. Então, ele coloca um pouquinho de água para lubrificar o contato das partículas durante o processo de compactação. Como é que ele sabe como é que o solo está pronto, pessoal? Ele vai adicionando água até que ele consiga formar um pequeno torrão com a mão, tá? Então, se você tiver o solo muito seco, você não consegue fazer esse torrão, certo? Mas à medida que você vai colocando água, o solo vai ganhando um pouquinho mais de resistência e aí você consegue, né, chegar num certo teor de umidade que tem essa formação desse torrão. Então, pessoal, esse processo do primeiro ponto, ele vai sendo na tentativa ali. Ele vai adicionando aos poucos água, certo? Até você conseguir atingir, né, essa resistência. Quanto de água, gente? Depende muito. Solos mais arenosos, normalmente requer um pouco menos de água. Solos mais argilosos, normalmente a argila gosta de beber água. Então, normalmente você vai um pouco mais de água. Então, a questão da água aí depende muito do tipo de solo. Alguém levantou a mão? Sim ou não? Ou mandaram alguma mensagem aqui pelo chat? Deixa eu ver aqui. Ok. Não? Beleza, gente. Fiquem à vontade, viu? Qualquer coisa, podem mandar alguma mensagem pelo chat. Daqui de vez em quando eu vou puxando aqui para dar uma olhada, né, se vocês mandaram alguma pergunta. Então, pessoal, atingida a umidade adequada, vocês estão vendo aí que o rapaz colocou um papel ali no fundo, só para não grudar o solo com a base. Ele acrescentou uma certa quantidade de solo ali. E ele está utilizando um soquete grande, tá, pessoal? Ele vai dar ali, certo, alguns golpes. Se não me engano, são 12 golpes para essa energia proctonormal. Ele levanta até em cima e deixa cair em queda livre. Notem que ele vai distribuindo os golpes, né, na superfície ali de forma aleatória. Compactou a primeira camada, pessoal. Coloca-se mais uma certa quantidade de solo. Quanto de solo, gente? Ele ali não está utilizando uma colher padrão. Ele está utilizando ali tipo aquelas colheres de armazém, né? Normalmente a gente tem uma colher padrão, vou mostrar para vocês em laboratório, em que ele já define a quantidade, né, aproximada ali de solo que você tem que colocar em cada camada. Aqui vocês podem ver, pessoal, que ele terminou ali a compactação, né? O solo aqui está quase no limite ali do colarinho. O que se faz aí? Sim, faltou colocar isso aqui para vocês, tá, pessoal? Dependendo aí do cilindro, né, por exemplo, energia proctonormal, que é a mais utilizada. Se você está utilizando o cilindro grande, pessoal, ó, o volume quase 2,1 litros, o soquete é um soquete grande, número de camadas, ele vai promover 5 camadas e 12 golpes por camada, tá? Então, dependendo aí do cilindro, dos equipamentos que ele vai utilizar, você vai ter uma combinação para dar aqueles 6 kg vezes centímetro por centímetro cúbico, tá? Terminado aí o ensaio, o que ele vai fazer, pessoal? Ó, leva ali o cilindro para a bancada. Ali ele faz, né, um arrasamento ali do solo compactado no colarinho, que normalmente fica ali aderido, né, preso. Vai tirar ali o colarinho. O colarinho ele só serve, gente, para a última camada, tá? Para conter ali o solo na última camada. Vocês notem que, ó, tem uma pequena espessura, né? Opa, acabei voltando aqui o vídeo. Vocês notam que tem uma pequena espessura quando ele tira. Deixa eu voltar aqui um pouquinho mais. Pronto. Então, vocês podem ver que tem uma pequena espessura ali de solo, gente, quando ele tira, tá? Então, essa espessura, gente, é justamente por conta do colarinho, que o solo ele vai realmente
pegar um pouquinho ali além, né, do cilindro. E o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai regularizar ali, né, fazer um arrasamento ali da superfície, para caber todo né, o solo compactado ali, a estrutura do solo compactado, no volume correspondente do cilindro. Nesse caso aí do cilindro grande, eu tenho quase que 2,1 litros, né? E a partir disso, pessoal, se eu sei o volume, né, se eu sei aqui o volume, e eu determinar o peso, eu consigo saber a densidade do solo. O peso ali do cilindro eu sei, né? A gente já tem conhecimento do peso ali do cilindro. Então vocês notam que ele faz toda uma regularização para caber exatamente no volume do cilindro que é conhecido. Faz ali uma limpeza com um pincel, tirando qualquer partícula ali de solo. E em seguida transfere o nosso equipamento para a balança, como a gente tinha visto lá na animação. Ali ele teve todo o cuidado de pesar, de passar o pincel, tirar as partículas de solo, mas não teve cuidado de tirar o papel embaixo. Mas tudo bem. Então, pessoal, ele determinou ali o peso do nosso equipamento. E aí você conseguiu, né, determinar a densidade úmida. Uma vez que você sabe o peso, sabe o volume, você determina aí, né, a densidade. Ele vai extrair aí o solo. Solo, pessoal, é um solo compactado, então a extração requer aí, né, um equipamento hidráulico para fazer essa retirada aí do solo. Depois de extraído aí o solo, o detalhe final, nós retiramos, né, abrimos aí o nosso corpo de prova e retiramos, pessoal, uma pequena quantidade de solo para determinação da umidade, tá? Tem que ser do corpo de prova? Tem que ser, gente, porque é mais representativo, tá? Então, retiramos ali, acho que não mostrou o detalhe, deixa eu ver aqui, eu acabei acho que pulando ali o vídeo, dele tirando, não mostrou o detalhe dele tirando uma cápsulazinha ali de solo, mas tudo bem, tá, pessoal? Mas ele vai lá e determina a densidade do solo, tá? E aí, pessoal, uma vez feito aqui o primeiro ponto, que você determinou a densidade, determinou a umidade, né, tirou uma pequena cápsula ali com a amostra de solo para fazer a umidade desse solo, ele faz o destorroamento do solo, como vocês podem ver. Tá ali o detalhe, ele tirando uma certa quantidade de solo para determinar a umidade. Determinada a umidade, aí você consegue, né, calcular o ponto, né, da densidade seca versus umidade, tá, pessoal? Então, é preciso determinar a umidade para você conseguir gerar esse gráfico. Sabemos aí, né, já só recapitulando, né, que a densidade seca vai ser a densidade úmida que nós determinamos anteriormente, dividido por 1 mais umidade. Alguém levantou a mão? Sim ou não? Sem querer também? Ou alguém mandou mensagem no chat? Ok, beleza. Pessoal, concluído aí o processo, deixa eu tirar aqui o áudio, o processo ele é repetido, vai sendo acrescentado mais água, vai compactando, certo? Tira ali a umidade, desmancha o solo novamente, acrescenta mais água, compacta de novo, e aí o processo é repetido várias vezes. Então, pessoal, esse é um teste que você vai aumentando
a umidade ponto a ponto. Por isso que a nossa curva de compactação tem 5 pontos, porque é uma tentativa de você ir verificando como é que se comporta a densidade no momento que você começa a aumentar a umidade do solo. Vamos fazer aqui um exercício, pessoal. Exercício 1. Nós temos aqui os resultados de um ensaio de laboratório. Temos aqui o molde do cilindro, perto de 1000 centímetros cúbicos, 944 centímetros cúbicos. Temos o peso do solo úmido e temos o teor de umidade para esse solo. O que nós determinamos, pessoal? Nós vamos determinar a massa específica úmida. O que é a massa específica úmida, pessoal? É o peso do solo úmido dividido pelo volume, tá? Então, nosso γN, ele vai ser aí o peso total dividido pelo volume total. Se formos fazer aqui para o nosso primeiro ponto, né? Deixa eu calcular aqui com vocês rapidinho. Deixa aqui a calculadora. Para esse primeiro ponto, gente, basta dividir 1.681 dividido pelo volume do cilindro, 944. Então, você tem uma densidade úmida perto de 1,78, tá? E aí eu posso repetir o processo, gente, para cada ponto, tá? Temos aí o segundo ponto, um terceiro, um quarto, um quinto e um sexto ponto que foi feito. Notem que à medida que você vai aumentando a umidade, a densidade úmida vai aumentando. Chegou aqui no máximo e a densidade foi caindo, tá, pessoal? Mas o que nós vamos fazer é o cálculo da densidade seca. O que é a densidade seca, gente? A densidade seca, né? Só recapitulando aí, a densidade seca, γD, ela é a densidade úmida dividido por 1 mais umidade. Então, por exemplo, a densidade seca desse primeiro ponto vai ser 1,78 dividido por 1 mais umidade, 10%. Então, no momento que você faz isso aí, 1,78 dividido pela umidade, 1 mais umidade, né? 1,1. Temos que a densidade seca é próxima de 1,62. Então, pessoal, calculamos aí a densidade seca para cada um dos testes, né? Cada um dos pontos. Com esses resultados, gente, umidade e massa específica seca, nós traçamos o nosso gráfico. Aqui temos o primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ponto. Por esses pontos, determinamos a nossa curva de compactação. E aí, o que nós vamos analisar, pessoal? O ponto de máxima, que aqui está coincidente com o terceiro ponto, mas não necessariamente precisa ser, viu, pessoal? Em algumas situações, na interpolação gráfica ali, ele pode estar entre um ponto e outro também, tá? Mas nesse caso aqui ele coincidiu com o terceiro ponto, ou seja, a umidade ótima, está dando aí umidade ótima de 14%, e a densidade seca máxima, gente, algo em torno de 1,71, tá? Que é a massa específica seca máxima aqui do nosso ponto, tá? Então, pessoal, com esses parâmetros, o que a gente faz? Quando for fazer uma obra de aterro, qualquer coisa do tipo com esse solo, nós vamos colocar esse solo com a umidade de 14% e promover a compactação com os equipamentos rolo, pé de carneiro, o sapo, né, o compactador mecânico ali, né, manual, né, ou um rolo liso, enfim, qualquer que seja o equipamento que você vai utilizar. Pessoal, perguntas, dúvidas até aqui? Tá tranquila a aula?
Beleza aí para vocês? Só uma pergunta, pessoal. Vocês têm aula depois da minha? Sim ou não? Beleza. Não? Ah, então tá bom, porque eu fiquei preocupado. Os outros professores cancelaram as aulas hoje ou não? Como é que tá aí? Cancelaram, é? Beleza, gente. Vamos lá. Provavelmente não teremos. Ok. Pessoal, eu preferi não cancelar a aula, principalmente para nós não atrasarmos nosso cronograma, tá? Mas enfim, por isso que eu estou gravando também, né? Não tive como assistir, não tem problema, deixo disponível para vocês depois, tá? Por sinal, por mim eu fazia as aulas tudo em casa mesmo, não sei vocês, tá? Mas infelizmente não dá para fazer isso, mas eu acho um pouco mais confortável para a gente assistir a aula em casa do que ir lá para a universidade. Mas vamos lá, deixa eu passar aqui, vamos ver aqui outro ponto. Métodos alternativos de compactação, pessoal. Primeiro deles é o ensaio sem reuso do solo, gente. O que nós fazemos em laboratório, vocês vão ver, que a gente pegou uma amostra, compactou, determinamos densidade e umidade, destorroamos essa amostra, acrescentamos mais água, compactamos de novo. Isso, pessoal, não é muito realista. Por quê? Porque quando você vai fazer a compactação no campo, você só compacta uma vez, né? Você não fica recompactando. Ah, mas tem problema? Tem, gente. Dependendo da estrutura do solo, esse processo de ficar recompactando, ou seja, reutilizando o solo durante o ensaio de laboratório, ele pode promover a quebra dos grãos. Principalmente se for um solo mais frágil, né? Os minerais mais frágeis ali, se for mais uma argila mineral, alguma coisa do tipo. E o que influencia isso, pessoal? No momento que você tem ali a quebra dos grãos, esses grãos começam a penetrar ali nos vazios, o solo tende a ter uma densidade mais alta e uma umidade mais baixa do que a realidade. E aí quando você vai fazer a compactação em campo, gente, você se depara com uma situação que não atinge a densidade prevista em laboratório, muitas vezes, tá? Existe uma forma de você corrigir isso? Existe. Para cada um dos pontos, eu utilizo uma amostra virgem. E aí eu vou só, né, para o mesmo solo, eu vou só alterando ali a umidade, tá, pessoal? Essa é a forma mais correta, sem o reuso do solo? Sim, essa seria a forma mais correta, mas na prática nunca fazemos isso, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho basicamente 21 anos de laboratório. Eu entrei no laboratório em 2004 como bolsista, ainda na época de graduação, tá? Fiz meu mestrado dentro daquele laboratório, fiz meu doutorado dentro daquele laboratório e hoje trabalho lá, né, como vocês, né? Então, nessas 2 décadas de laboratório ali, eu nunca vi um ensaio, a não ser que, pronto, para não dizer nunca, gente, eu fiz ensaio com e sem reuso, tá? Mas alguém contratou o laboratório para fazer um ensaio sem reuso do solo, gente, isso nunca aconteceu lá, certo? É muito raro, tá? Por quê? Porque não é prático. Você tem que fazer 5 coletas, mandar mais material para o laboratório para fazer esse ensaio, não é algo prático. Até mesmo para fazer o ensaio, gente, ele sai, né, mais caro, né? Vai ser um valor um pouco maior por conta do procedimento que é um pouco mais complicado. E, enfim, né, tem algumas desvantagens em relação a isso, questão de custo, questão de tempo. E também por outro motivo, pessoal. Normalmente a compactação é feita com solos areno-argilosos. Então o que vai alterar durante o reuso do solo na compactação, gente, não é muito significativo. Por quê? Porque o quartzo, né, que é
80% ali do material vai estar composto ali de quartzo. Ele é um material bem resistente, dificilmente ele vai se quebrar, certo? A gente está falando de minerais mais frágeis, feldspato, calcário, né? Minerais ali que a partículazinha ela pode, né, ser um pouquinho mais frágil, aí tudo bem. Com o reuso ele vai, né, mexer muito ali na densidade. Então, pouco utilizado na prática, como eu falei para vocês. Ensaio com secagem prévia, pessoal. A secagem prévia é tipo, você prepara o solo, pega esse material, coloca na estufa, deixa na umidade 0. Essa pré-secagem, pessoal, não é recomendável, tá? Por quê? Porque mexe, né, muito ali, principalmente na dificuldade de homogeneizar depois, quando você acrescenta a umidade, certo? Então ele acaba mexendo, alterando as propriedades físicas do solo. Então normalmente a gente trabalha com a umidade higroscópica. Aquela umidade, pessoal, que está em equilíbrio com o ambiente, tá? Normalmente baixinha ali, 2, 3, 4% de umidade, tá? Então, ensaios com secagem prévia, para você conseguir, né, um pouco mais de exatidão, vou secar aqui completamente, e aí eu consigo controlar mais facilmente a umidade. Eu vou colocar aqui 330 ml de água, e o solo vai subir para a umidade, sei lá, 4%. Então, pessoal, a secagem prévia ela tem essa vantagem de você conseguir quantificar a água e que você vai acrescentar para aquela quantidade de solo, mas as desvantagens são outras relacionadas à característica do próprio solo. Então, não é um ensaio normalmente feito com secagem, tá? Normalmente a gente deixa só secando ao ambiente mesmo. Bem, alguns fatores, gente, que afetam a compactação do solo. E aqui nós temos tipo de solo. Aqui você tem, pessoal, um gráfico de um solo pedregulhoso, de uma areia siltosa, de uma areia silto-argilosa, de um silt pouco argiloso, de uma argila siltosa, de uma argila. O que vocês observam, gente? Vocês podem ver que à medida que você parte de um material de partículas maiores, por exemplo, um pedregulho, para partículas menorzinhas, como argila, vocês notem que a densidade, gente, ela vai reduzindo, tá? Isso é razoável imaginarmos, né? Você tem, por exemplo, uma pedra de mão, um pedregulho, e se você pegar esse mesmo volume e substituir por partículas de areia, né? O que você vai ter, gente? Você vai ter uma densidade menor aqui, né? Então, porque a partícula de areia, gente, você vai ter de vazios, né? A pedra de mão você já não tinha tantos vazios, ela tem uma porosidade muito baixa. Então, à medida que você reduz o grão, cada vez grãos menores, você reduz a massa específica seca máxima para aquele tipo de solo, tá? Aí a umidade vocês notem que ela vai aumentando, né? Pedregulho aqui tem um certo valor de umidade, W1, e a argila, por exemplo, gente, já tem uma umidade muito maior, uma umidade ótima, né? Por que a umidade vai aumentando? Pelo mesmo fato que a densidade vai caindo, tá? Você tem que entender, pessoal, duas coisas. Primeiro, argila gosta de beber água. Materiais mais pedregulhosos, não. É por isso que a umidade ótima aqui no pedregulho é muito menor. Segunda característica, pessoal. No momento que você tem partículas menores, você tem muitos vazios. E aí você tem mais espaço para a água adentrar. Então, pessoal, à medida que você reduz a granometria, aumenta-se a umidade.
Aumentando a umidade, reduz a massa específica seca, tá, pessoal? Então, aqui é só para vocês entenderem certas características aqui do nosso solo. Influência da energia, pessoal. Nós sabemos que para uma energia normal, você vai ter essa curva aí, né? Uma curva parabólica aí, né? Uma parábola aí, onde você vai ter um ponto máximo, né? Tem um ramo seco, ramo úmido, enfim. Se aumentarmos a energia, pessoal, para uma energia com... e aqui temos a nossa estrutura. Deixa eu até tirar aqui o chat do meio. Estrutura do solo PN, né? Ou seja, prócton normal. No momento que você aumenta a energia de compactação, por exemplo, a intermediária, gente, o solo vai ficar mais denso. Mas vocês notem que da estrutura anterior, que é a prócton normal, para a intermediária, o que aconteceu? A densidade aumentou, mas os espaços onde tinha água reduziram. Então, à medida que eu aumento a energia, para uma energia maior, no caso a intermediária, a densidade vai aumentar, óbvio, mas a quantidade de água, a umidade ótima, ela reduz. E no momento que eu aplico mais uma energia, por exemplo, modificada, que tem uma energia ainda, o dobro da energia intermediária, a densidade aumenta, sim, mas a umidade reduz. Sempre quando houver uma alteração ali na estrutura do solo, pessoal, que você densificou o solo, alterou ali os vazios do solo, ele vai impactar, gente, essa variação de vazios, tanto na densidade quanto na umidade, tá? Então, essa é a influência da energia de compactação. Quanto maior a energia, maior a densidade, óbvio, mas a umidade ela vai reduzindo. Alguém tinha levantado a mão? Sim ou não? Tudo bem? Vamos ver aqui um exercício 2. Esse é um exercício que poderia cair em prova, tá, pessoal? Esse, inclusive, é um exercício modificado que eu peguei de uma prova aí, do mestrado, de geotecnia. Aqui ele fala o seguinte: durante o projeto de uma estrada, 3 jazidas de solo A, B e C foram avaliadas com base nos ensaios de compactação proctonormal. As curvas de compactação dos 3 solos apresentaram os seguintes gráficos. Aí você tem aqui o nosso primeiro gráfico do solo A, tá aqui o primeiro, o solo B e o solo C. Sabendo, gente, que a camada executada exige, aí ele me dá as características, baixa deformabilidade, facilidade de controle em campo da compactação e permeabilidade moderada. Com base nas curvas apresentadas, qual a jazida você considera mais adequada para ser utilizada na obra? Gente, aqui é o seguinte, a gente tem que avaliar, primeiro, a relação à facilidade de controle de campo. O que é isso, gente? O solo, quando você vai trabalhar no campo, ele vai ter uma umidade natural, você vai acrescentar água. E aí, esses valores de umidade, a gente vai ver mais para frente, que eles são variados. Normalmente a gente estabelece uma faixa de valores que a umidade ela vai variar. Quanto? Normalmente 2 pontos percentuais, tá, pessoal? Então, a umidade ótima, você não consegue acertar em cheio a umidade em campo. Por quê? Porque tem vento, tem chuva, tem sol, tem a questão de você umidificar o solo e levar para a obra, aí você vai perdendo água por evaporação, enfim, água infiltra. Então, você acertar na mosca a umidade ótima é um chute, né? É quase ali numa loteria. Então,
o que nós trabalhamos? Uma faixa de valores. Tá? Se você analisar o solo C, vocês notem que, por exemplo, aqui está dando mais ou menos 8% de umidade. Se eu for variar 2 pontos percentuais para mais e para menos, gente, olha só quanto varia a densidade desse solo, gente, de 1,75 a 1,60. Então, qualquer variaçãozinha de umidade, para mais ou para menos, a gente vai modificar demais a densidade desse solo. Isso não é legal. Então, essa facilidade de controle de compactação, aí eu tenho que ser muito mais assertivo na umidade desse solo em campo, o que vai me dificultar bastante a realização desse solo, né, dessa obra com esse solo. Já o solo B, vocês notem que a variação para mais ou menos 2 pontos percentuais, gente, não é muita coisa, ó. De 1,70 a 1,65, muito pouco. E do solo C, se você olhar bem, a variação é menor ainda, tá? Então, em termos de facilidade, o solo C eu já não considero, tá? Em termos de deformabilidade, aí a questão da deformabilidade é o seguinte, pessoal. O solo A, vocês notam que ele tem uma abertura da curva um pouco maior. Vocês notam que a umidade também é muito maior, certo? E a densidade menor. O que é isso? Quer dizer que o solo A, pessoal, muito provavelmente é uma argila, tá? Materiais mais argilosos têm uma curva mais aberta, tá? O solo B, gente, ele já tem uma umidade aqui intermediária, uma densidade um pouco mais alta. Muito provavelmente isso aqui é um solo areno argiloso. O que é um solo areno argiloso, gente? Uma mistura de areia e argila. E o solo C, gente, como ele tem uma grande densidade e uma baixa umidade ótima, isso é muito característico de solos mais granulares. Pode ser uma areia, pode ser um pedregulho. Tá? Ok. Na nossa obra, a gente quer um material de baixa deformabilidade. Se nós escolhermos a argila, gente, já complica, porque normalmente argilas são muito deformáveis, tá? Então, ou você escolhe aqui o C, ou escolhe o B, né? Que aí você já vai ter um material mais, um pouco menos deformável. Em relação à permeabilidade, né? A permeabilidade moderada, a argila vai ter uma permeabilidade muito baixa, pedregulho uma permeabilidade muito alta, a areia argilosa uma permeabilidade intermediária. Então, pessoal, para esse tipo de obra, né, principalmente a questão da facilidade de controle de compactação e da baixa deformabilidade, o solo B ele é o mais indicado, tá? Então, com base nas nossas curvas, o nosso solo B é o mais assertivo. Por que eu não escolho o solo C? Porque ele varia demais a densidade em função da umidade. E isso vai dificultar muito executar isso em campo. E por que eu não escolho o solo A? Porque o solo A deforma demais, gente. E estradas, né, obra de estrada, você não pode ter um material muito deformável, tá? Então, por isso que nós estamos escolhendo o solo B, certo? Porque ele tem uma característica intermediária, nem é muito deformável, nem é muito trabalhoso em campo, né? E também a questão da permeabilidade é uma permeabilidade moderada. Pessoal, entendido? Perguntas? Dúvidas? Tudo bem? Beleza? O Arthur mandou uma pergunta. Por que o solo argiloso laterítico é bom para aplicação em compactações, aterros, etc? Arthur, o solo laterítico, só para o pessoal entender, já é um solo um pouco diferente, tá? Ele é um solo que tem muito, ele tem muito óxido de ferro, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui
uma imagem aqui de um solo laterítico. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Deixa eu sair aqui da apresentação. Ok. Tem que expandir aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui solo laterítico. Laterítico. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui só para o pessoal entender. Pronto. Aí dá para vocês entenderem um pouco mais, pessoal. O solo laterítico, gente, ele é um solo que tem muito óxido de ferro. Ele é um solo que ele tende, né, a se aglomerar muito facilmente, né? Vocês estão vendo aqui, né, muitos como se fossem pedregulhos, né? E isso acaba, né, sendo bom, né? Como o próprio Arthur falou, para compactações, tá? Ele é um material que ele tem muita argila? Tem, tá? Mas ele tem muita coesão. O óxido de ferro promove essa coesão, tá? Então, aí também depende da compactação, tá, pessoal? Então, por exemplo, para obras como barragens, utilizar solos lateríticos é muito bom. Mas, por exemplo, o solo laterítico para estrada já não é lá essas coisas, tá? Mas uma das facilidades, uma das características do solo laterítico, gente, é a sua elevada resistência, a sua coesão, né, que é um solo muito coesivo, e isso é muito bom para aterros, tá? A questão da trabalhabilidade, né, de você manusear o solo laterítico, não é das melhores, tá? Principalmente porque tem muito pedregulho ali, né, muito material muito granular, né, muita aglomeração, né, de solo, mas é um solo interessante, tá? E aí, Arthur, a questão do solo laterítico, ele é um solo, é uma classificação de solo. A gente viu classificação de solo? Vimos. Mas para o solo laterítico, gente, é um solo específico, tá? Então, inclusive, existem classificações ali, por exemplo, para classificar o solo laterítico, né, que é mais voltada para esse tipo de, essa natureza desse solo, né, que tem uma composição mineralógica um pouco diferente, tá? E aí o comportamento dele também é um pouco diferente. Aí é um pouco mais complexo, tá, pessoal? O solo laterítico ele é bem mais complexo dos solos convencionais que nós vimos ali nas classificações unificadas e rodoviárias, tá? Mas é legal o Arthur ter levantado essa questão. Deixa eu voltar aqui para a nossa aula. Compactação em campo. Gente, eu vou ver aqui rapidinho com vocês, tá? Compactação em campo. São vários assuntos. O assunto de compactação é muito teórico, tá? Mas é importante para vocês entenderem, certo? Alguns aspectos aqui de como manusear o solo. História da compactação, gente. Bem, se você pensar bem, a compactação ela surge aí na história, pessoal, principalmente no período, né, neolítico ali, ainda da época do, né, quase da idade das pedras, né, da idade da pedra, né, das cavernas, enfim, em que nessa época, gente, já as primeiras habitações, o homem já tinha uma noção de que compactando o solo ele melhorava a qualidade do solo. Então, por exemplo, vai, né, criar aqui, né, algum abrigo de madeira, por exemplo, ele já tinha uma noção de que se você compactasse aquele material, ele dava mais estabilidade ao abrigo que era construído, tá, pessoal? Então, desde o período neolítico, já tinha-se alguma noção, né, sobre o controle, né, de compactação ali, né, de como compactar o solo. As civilizações mais primitivas, gente, elas faziam a compactação aí com animais, homens, né? Então você tinha ali elefante, carneiro. Por que o equipamento rolo pé de carneiro, pessoal, tem esse nome? Né? Porque isso já era uma coisa, né, já implementada há muitos séculos, né, a utilização de animais para promover ali a compactação. Espalha ali o solo, coloca ali os animais para pisotear, né, o terreno, e aí você promove ali a compactação. Os gregos, né,
Os gregos eles foram uma das primeiras civilizações ali a construir, né, manusear muito ali durante suas construções de templos e tudo mais, né, pórticos, colunas, né, elementos pesados, né, fazendo muito uso ali de rocha, né. E para dar estabilidade, pessoal, principalmente em terrenos mais fracos, o que eles faziam? Quando eles se deparavam com solo mole, ele promovia uma melhoria, misturava ali cinza de carvão, pedregulho, mais compactação. Então ele já tinha uma noção, olha, compactar ali, né, vai melhorar, né, a estabilidade do templo que vai ser construído. Romanos também, né, fizeram diversas estradas durante o período ali do Império Romano, e para fazer ali as estradas, gente, ele fazia ali uma escavação no terreno natural e fazia uma compactação preliminar antes de colocar ali cascalho, pedra, enfim, tá? Então, os romanos também tinham essa noção, né, que foi passado de, né, geração para geração. Mas só no século XIX é que nós começamos a procurar fazer ali alguns equipamentos e sair um pouco mais da questão mais primitiva. Então, 1869, Inglaterra, surge aí, pessoal, o rolo compressor, que foi usado aí em Nova York, tá? Um rolo liso, pesado, que auxiliava na compactação ali do solo. O rolo pé de carneiro já surge aí, né, no início do século XX. Vocês notem aí as saliências, né, do equipamento. É um tambor, né, preenchido com areia, ou seja, um tambor bem pesado, aí cheio de saliências como se fossem pés de carneiro. Na época na década de 40, né, já surge ali trator, né, com as rodas ali instaladas, né, promovendo ali uma velocidade um pouco maior na compactação. Então, o uso de tratores, pessoal, trator de pneu ali, é muito feito antigamente para fazer compactação do solo, tá? Enfim, alguns dos equipamentos então que nós temos, pessoal. O mais tradicional, rolo pé de carneiro. Vocês viram o tataravô dele, né? Muito parecido ali. Ele tem aqui, pessoal, várias saliências. Para que essa saliência, gente? Porque quando você, isso aí você já vira em física, quando você reduz a área, aumenta a tensão, aumenta a pressão. Então a ideia dessa saliência é justamente isso, tá, pessoal? Promover uma pressão muito grande no solo. A pressão ela pode atingir de 1.400 até 7.000 quilonewtons por metro quadrado com esses equipamentos aí. Aqui é um detalhe do rolo compactador, passando aí numa camada de solo. Vocês podem ver aí que é um solo mais avermelhado, né? Um solo mais argiloso, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, a compactação do solo para rolo pé de carneiro, gente, é solos mais argilosos ou areno argiloso. Então, vocês estão vendo o equipamento, pessoal, ele está indo lá, né, até o final ali, e depois ele volta, tá? Isso aí é só o que nós chamamos de uma passada. Então ele vai passando aí várias vezes, ele vai e volta, até compactar essa camada aí desse solo, nesse trecho aí, tá? Então ele vai, faz um percurso de ida, depois volta. Inclusive nesse vídeo aí ele tá voltando, né? Ó, ele tá de frente ali olhando, dando como se fosse marcha ré ali, né? Então ele já compactou e já tá dando uma segunda passada no solo compactado. O rolo liso, pessoal. O rolo liso, você tem ali um tambor parecido com pé de carneiro, só que não tem os pés de carneiro, né? Ele é totalmente liso. E aí ele faz mais sentido para solos arenosos, tá? O rolo pé de carneiro, gente, para um solo arenoso não é muito bom. Ele não vai ter uma boa trabalhabilidade. Então, no caso aí de solos arenosos, o rolo liso é mais indicado, né? Devido à característica do próprio solo.
tá? Você pode também promover, né, o rolo liso no final de um acabamento ali de um aterro argiloso. Vocês notem que à medida que o rolo pé de carneiro ele vai passando a camada, né? O que vai acontecendo? A camada ela vai ficando muito irregular. Vocês notem aí o detalhe, ó. Justamente por conta das penetrações dos pés de carneiro ali do tambor, né? Então, ao final de uma terraplanagem como essa, gente, você pode passar um rolo liso, a camada ela vai estar mais firme, e aí você consegue, né, dar um acabamento um pouco melhor ali na camada final. Rolo pneumático é outra possibilidade que você tem, aí usando pneus de borracha, tá, pessoal? A pressão é um pouco menor. Normalmente equipamentos usando pneus, né, de borracha, normalmente para pequenos aterros. Então, vocês notam que a pressão ela cai absurdamente, tá? Então, indicado aí para aterros de pequeno porte. Temos rolos vibratórios, pessoal. Aí é uma evolução em que você tem o rolo pesado ali, né? Em que dentro tem ali, né, um dispositivo ali acoplado, como vocês podem ver, que vai promover vibrações durante o processo de compactação, tá? Então o rolo ali tem uma diferença ali, né, de densidade, que à medida que ele vai rolando, ele vai dando alguns impactos, né, como se fosse uma martelada ali, e isso ajuda a melhorar a compactação do solo, tá? Então uma compactação vibratória, né, promovendo ali, né, um impacto ali vibratório. E à medida que ele vai passando na camada, não só ele vai tendo peso, né, do equipamento, mas também vai dando, né, uma certa vibração e ajuda a densificar cada vez mais ali o material. Ok, pessoal. Deixa eu só checar aqui o chat. Ninguém mandou mais nenhuma mensagem. Deixa eu ver quantas pessoas estão online. Deixa eu ver aqui. 23, tá uma boa quantidade de alunos presentes. Beleza, gente. Voltando aqui para a nossa aula. Fatores que afetam a compactação. Aqui, gente, é um processo construtivo. Isso aqui foi uma barragem que, na época do meu doutorado, nós fizemos para estudar. E aqui são fotos na época do controle de compactação e do processo construtivo que nós realizamos nessa época. Nós temos ali uma jazida, vocês podem ver aqui, né, que é uma área com um solo, né, mais ou menos homogêneo. E a primeira etapa, pessoal, de um processo construtivo você vai desagregar ali o solo, certo? Deixar o solo todo solto, tá? Se possível, tirar raízes e tudo mais, né? Depois que você faz essa retirada ali daquele material. E aí essa retirada, essa escavação, pessoal, ó, com uma retro, uma escavadeira hidráulica, você pode fazer, né, esse procedimento de desagregação do terreno natural. Em seguida, o que nós fazemos? Pessoal, acrescentamos água. Ah, é qualquer quantidade de água? Não. Aí você vai ter que ir acrescentando água, pessoal, aos poucos. Ali, lógico, a gente está vindo aqui com um caminhão tanque, né? Um caminhão pipa ali. Por quê? Porque é uma quantidade de solo muito grande. Nós estamos trabalhando aqui com milhares de metros cúbicos de solo, tá, gente? Mas aí, depois que você adiciona essa água, vem a escavadeira. Infelizmente não coloquei aqui o detalhe, mas vem a escavadeira e faz, né, todo o revolvimento ali e a homogeneização dessa água com esse solo aí, tá? Então esse material ele é umidificado. Você pode fazer aí, né, a correção da umidade dessa forma, ou, né, você espalhar o material, né, e espalhar também a água, jatear a água ali por cima, enfim.
certo? Aí depende de como você quiser fazer a modificação, mas vai ter que acrescentar água o suficiente para atingir próximo da umidade ótima, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, não se acerta exatamente ali na umidade, mas tenta se colocar o solo próximo daquela umidade ótima. Uma vez que o solo está próximo da umidade ótima, é lógico, aqui, gente, você acrescenta água e vai checando a umidade, certo? Com o speed, tá? Então, à medida que você vai... Só um minutinho. À medida que você vai acrescentando água, você vai checando com o speed qual a umidade daquele solo. Se ele tiver numa umidade ali próxima da umidade ótima, beleza. Se não, tiver mais seco, você acrescenta mais água e repete o processo até atingir uma umidade razoável. Em seguida, o material é colocado no caminhão e levado para a obra. Ele é despejado, como vocês estão vendo ali. É espalhado esse material. E aí, com um rolo pé de carneiro, né, um equipamento compactador, ele é compactado, tá, pessoal? Então, esse é o processo construtivo da compactação em campo. E aí, o que acontece, gente? Vocês notem que o processo de compactação em campo é muito diferente do laboratório. No laboratório, você vai pegar um soquete e socar ali o solo. No campo, é um equipamento pesado passando por cima. E aí, o que se faz em campo, pessoal? Você tem que avaliar o número de passadas que você vai dando e quanto vai atingindo a densidade. Tem ensaio para fazer em campo para determinada densidade? Tem. A gente vai ver mais para frente, tá? Então, à medida que você vai passando, por exemplo, faz ali uma determinação ali, né, por exemplo, o equipamento aqui passou 5 vezes. Eu tiro ali uma amostra de solo e verifico, olha, a densidade do solo está dando 15. Vamos passar mais 5? 10 vezes. Ah, com 10 vezes a densidade atingiu aqui, sei lá, 16,8, certo? 15 vezes, certo? Ah, a densidade aqui atingiu 17,2, certo, pessoal? Então, você vai verificando pelo número de passadas quanto está dando a densidade. Para que isso, pessoal? Para você saber exatamente para aquele solo quantas passadas requer para você utilizar ali como equipamento para atingir a densidade seca máxima, que é aquela densidade de laboratório, que é o que nós queremos saber, certo, gente? Então, a nossa densidade seca máxima é quantas passadas eu preciso com o nosso equipamento fazer ali, né, passar ali na camada para atingir, né, essa densidade. Então, gente, em campo normalmente a gente faz isso, tá? E algumas vezes ele faz na tentativa mesmo. Ele passa ali entre 6 e 12 vezes, normalmente é um número de passadas razoável, tá? Nem pode ser muito pouco, porque aí não atinge a densidade. Também não pode ser exagerado aí o número de passadas, porque aí você começa a sair, né, da energia de compactação proctonormal. Então, pessoal, o processo ele é feito por tentativa e erro. Muitas vezes se faz o que nós chamamos de aterro experimental. Eu, pelo menos, nas minhas especificações técnicas de obras de terraplanagem, eu coloco lá, faz-se um aterro experimental. O que é o aterro experimental? O construtor vai pegar ali o solo que ele vai trabalhar, vai fazer uma camada experimental. Passa ali 5 vezes o equipamento, determina a densidade. Passa 10 vezes, determina a densidade. Passa 15 vezes. Então ele vai fazendo ali uma obra, né, sem ser para valer, né, um aterro experimental ali só para saber quantas passadas do equipamento ele vai ser necessário para chegar na densidade máxima. Se não atingir essa densidade, pessoal, você pode aumentar o peso, usar um equipamento mais pesado, ou mesmo, né, diminuir a velocidade, tá? Então,
o equipamento passando um pouco mais lento também promove uma compactação um pouco melhor. Bem, como é que é feito esse controle, pessoal, de compactação? Como é que eu sei a densidade que está atingindo em campo? Normalmente nós definimos, pessoal, o controle de compactação em torno de 90% a 95%. O mais assertivo é 95%, tá? O que é o controle de compactação, gente? É a densidade do campo dividido pela densidade teórica de laboratório. Então, peguei aquele material que eu vou trabalhar no campo, mandei para o laboratório, obtive aqui a nossa curva de compactação, a densidade seca máxima e a umidade ótima. Daquele solo, então, eu tenho que chegar nesses valores. Então, normalmente as especificações de campo, pessoal, elas definem, olha, você pode pelo menos variar 5% ou 10%, mas normalmente é 5%, tá, pessoal? Depende do grau de rigor que o projetista está adotando ali. Mas normalmente você adota 5%, tá? Em que ele vai variar o gama D, tá? E a umidade, pessoal? Mais ou menos 2 pontos percentuais, que é mais ou menos aqui no ramo úmido, tá? Então a umidade ela pode variar mais ou menos 2 pontos percentuais. É como eu falei para vocês, pessoal. A umidade em campo é muito mais complicada. Né? No laboratório é mais controlada, mas no campo você tem sol, tem chuva, né? Tem evaporação. Então, você acertar exatamente a umidade ali é meio que muito difícil. Então, normalmente a gente estabelece ali uma faixa de valores, que é justamente essa faixa de valores da zona ótima, tá, pessoal? Então, nessa região ótima ali, normalmente a gente tem essa variação de mais ou menos 2 pontos percentuais. A umidade é fácil. Você utiliza ali o frasco de areia. Vocês viram, né, na aula de umidade, e que com frasco de areia você pega uma quantidade de solo, carbureto de cálcio e determina a umidade ali, né, de forma estimada pela pressão do gás reagindo ali com a água. E o grau de compactação, pessoal? Usamos um equipamento chamado frasco de areia, tá? O frasco de areia, gente, ele é um equipamento específico para determinar a densidade in situ ou densidade em campo. Ele é basicamente composto aqui de uma areia, né, graduada, certo? Dentro aqui de um frasco de plástico, né, um funil, né, um registro aqui, como vocês podem ver, é uma bandeja em que, ao escavar o solo, nós vamos preencher esse volume escavado com uma areia, gente, que eu sei a densidade dela, certo? Então, a densidade dessa areia eu conheço. Então, dependendo aqui de quanto de areia que eu colocar nesse furo, eu sei a densidade do furo em si. Como é que é esse processo, pessoal? Primeiro, nós fazemos em laboratório a determinação do volume do funil, tá? Então, vou pegar aqui o nosso frasco de areia, pesar, deu um peso ali M1. A bandeja que eu vou utilizar em campo, eu vou colocar o equipamento nela, numa superfície, né, qualquer ali, uma bancada e tudo mais. Abro o registro, deixo a areia escoar. Então, depois que eu abrir o registro, a areia escoou, preencheu todo esse volume aqui do funil. E agora eu peso novamente. O que acontece, gente? Esse M1 menos o M2 é justamente a massa do funil, tá? Massa de areia que eu vou ter ali, né, que eu vou chamar ali de M3, ou massa do funil, tá? Isso é necessário, pessoal, para o equipamento. Aí o detalhe, o Anselmo ali, nosso colega, pesou ali o frasco de areia, deu seus 1.012 gramas, abriu ali
o registro, esperou a areia escoar. Fechamos o registro. Pesamos aí o conjunto novamente. M2, 5.522, tá, pessoal? Não sei, eu acho que aqui no vídeo eu não faço esse controle da densidade, mas a gente pode anotar aqui e calcular aqui com vocês, tá? Deixa eu ver aqui. O primeiro peso foi 6.012 e o segundo peso foi 5.522. Deixa eu anotar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui um bloquinho de nota. Um caderno aqui. Ok. Beleza, gente. Então eu vou anotar aqui com vocês. O M1 deu 6.012 e o M2 deu 5.522. Ou seja, a nossa massa do cone, do funil, que eu vou chamar aqui de M3, gente, vai ser o M1 menos M2, tá? Então, nosso M3 aí, vou pegar aqui a calculadora, 6.012, 6.012 menos 5.522. Então, pessoal, ó, ali no funil está ocupando uma massa de 490 gramas, tá? Vamos continuar vendo aqui o vídeo. Depois desse processo, ele repete mais 2 vezes. Então, o processo é feito 3 vezes. Você nota que ele está pegando ali a areia. Opa, eu acho que passou. Certo, acabou passando sem querer, gente. Então, ele pega ali a areia, transfere toda para o frasco de areia. E aí repete o processo mais 2 vezes, tá, pessoal? O que você faz? Faz uma média aí dos valores, certo? Que você obteve para ter, né, um valor representativo, tá? Ok. E em seguida, o que eu faço, pessoal? Eu vou pesar novamente aí o nosso equipamento. Vou ter um peso aí M4. E, utilizando um cilindro, pessoal, com volume conhecido, um cilindro de compactação, eu vou despejar esse frasco de areia, essa areia aí, dentro do cilindro, que já tem um volume conhecido. Transfiro para lá, abro o registro, deixo a areia escoar. Ela vai ocupar, gente, o volume de 997 centímetros cúbicos, que é o volume desse cilindro, mais, né, o volume ali do cone. Levo ali o equipamento, faço a pesagem ali e determino o valor M5. Então, pessoal, quando eu faço M4 menos M5, né, vocês notam que eu vou ter a massa de areia que ocupa o cilindro mais o cone. O funil, né, o mais o cone. Mas eu sei a massa do funil, então basta deduzir ali, né, da massa do funil, eu consigo determinar a massa de areia ocupada ali pelo cilindro. Uma vez que eu sei o volume da areia, o volume ali do cilindro, né, e eu sei a massa que está ocupando o cilindro, eu consigo determinar a densidade da areia, tá? Ok, gente. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui o vídeo mostrando esse detalhe. Então, nós temos aqui, pessoal, ó, o cilindro de 997 centímetros cúbicos. Esse é o volume desse cilindro. Então, vou despejar aqui a areia
neste equipamento, aguardar, preencher ele completamente. Em seguida, eu vou pesar novamente, tá, pessoal? Preencheu todo ali o material. Peso novamente. E anoto. Opa. E anoto, acabei saindo da apresentação. Opa. E anoto ali o valor, tá? Aqui o valor, pessoal, deu 4.178. Aí repete também mais 2 vezes para obter um valor médio, tá? Então, pessoal, eu vou anotar aqui, o primeiro valor foi 6.012, não mudou. E o outro valor foi 4.178. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Então, nosso M4 foi 6.012. Nosso M5, 4.178. Então, pessoal, a nossa massa ali no volume, que está ocupando ali um volume de 997 centímetros cúbicos, vai ser o quê? A massa aqui deste cilindro, vou chamar de M6, ele vai ser M4, M4 menos M5 menos o M3, que é a massa do funil. Então, na hora que eu faço aí 6.012 menos 4.178 menos 490, nós vamos ter, né, a massa que está ocupando ali o cilindro, tá? 6.012 menos 4.178 menos 490. O que tem ali, pessoal, ocupando o cilindro? 1.344. Essa é a massa que está ocupando o cilindro, 1.344 gramas. Em um cilindro de volume de 997 centímetros cúbicos. Então, a massa específica da areia vai ser 1.344 dividido por 997. Se eu dividir aqui por 997, eu tenho que a densidade dessa areia é de 1,35. A massa específica da areia dá 1,35 gramas por centímetro cúbico. Ok, pessoal? Então, essa é a densidade da nossa areia. Ok, vamos lá. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma mensagem. Ok, por enquanto nada. Então, vamos continuar aqui a nossa aula. O processo é repetido, né, como falei para vocês, até obter um valor médio. Para que eu quero saber, gente? Essa é a massa da areia padronizada. Quando eu for para campo, eu vou levar lá o nosso equipamento, uma balança. Opa, pulei sem querer aqui o vídeo. Deixa eu tocar novamente aqui. Vou levar uma balança, como vocês podem ver. Vou colocar ali a nossa bandeja na superfície do terreno, qual eu quero saber a densidade. Vou escavar, pessoal, aproximadamente 15 centímetros. Coletar todo esse solo que eu escavei da nossa camada compactada e eu peso. Determinei aí o peso do furo, a massa do furo. Para saber a densidade, gente, eu preciso saber do volume desse furo. E é para isso que eu vou utilizar o frasco de areia, tá? Sabendo aí a massa do furo,
eu preciso saber do volume desse furo. Então, eu levo lá o frasco de areia, peso ele antes, coloco ali para preencher esse furo com uma areia que a densidade eu conheço. Peso novamente o equipamento. Essa diferença de peso, pessoal, eu consigo saber quanto de massa de areia, né, de areia padronizada do frasco de areia tem ali no furo, tá? Se eu sei a densidade da areia e sei a massa da areia, consigo saber o volume. Então a regra, né, o cálculo ele é bem simples. Então sabendo aí o peso, antes e depois dá o peso do furo mais o funil, ocupado ali pela areia, menos o peso do funil que eu determinei em laboratório, consigo aí a massa da nossa areia preenchendo ali o furo. Vamos ver aqui o vídeo, exemplificando. Vocês notem que o Anselmo está fazendo ali uma regularização do terreno. E aí, nós vamos fazer, né, uma escavação aí do material, tá? Vocês estão vendo aí o detalhe, utilizando aí uma marreta. Ele vai desprendendo ali o solo, a própria bandeja vai servindo como forma. Ele vai ali escavando lateralmente, né, desconfinando e desagregando o solo, até uma profundidade de 15 centímetros. Por que 15 centímetros, pessoal? É o que a norma determina. É uma altura semelhante ao do cilindro que nós fizemos, né, em laboratório, né, para determinar a densidade. Vocês notam que está todo mundo de máscara, é época da pandemia. Tá, ali eu estou mostrando o detalhe da profundidade. Chegamos ali aos 15 centímetros, beleza. Uma vez atingida a profundidade, nós determinamos aqui, ó, tudo que foi escavado, gente, nós colocamos aqui nesse recipiente e determinamos, né, a massa do furo. Ó, deu 2.152 gramas, tá? Vamos só anotar aqui a massa do nosso furo. M furo deu 2.152 gramas. O que eu preciso saber, gente? Da umidade desse solo. Então, por isso que nós estamos levando aqui, ó, o speed, né, para determinar essa umidade. Então, o Anselmo anota ali o valor. Pegamos ali um pouco de solo. Pegamos 12 gramas, porque o solo estava bem úmido. Colocamos ali, pessoal, 2 esferas de aço, uma cápsula de carbureto. Colocamos ali o solo, 12 gramas de solo. Fechamos. E aí determinamos a umidade. Então, pessoal, vai para campo fazer esse controle, é desse jeito. Leva-se o speed para determinação da umidade em campo, tá? Esperamos equilibrar. Vocês notem que a umidade está dando algo em torno de 10,5%. Deixa eu anotar aqui, então, essa umidade. Umidade 10,5%, tá? Vamos seguir aqui com o ensaio. Agora, pessoal, vamos fazer aqui o frasco de areia. Eu vou anotar o peso antes, 6.012 gramas, peso do frasco aí com areia. E agora vou despejar essa areia, pessoal, calibrada, dentro do furo.
Terminado ali, né, o processo, pesamos agora o conjunto novamente. E ali ele passou direto. Deixa eu ver se ele dá o valor aqui. Ah, tá aí. 3.852 gramas, tá, pessoal? Então, deixa eu anotar aqui também. Peso antes. Vou chamar aqui de peso antes. Foi 6.012. E o peso aí depois. Deu 5.000. Não, 3.852. Pronto. 3.852. Então, 3.852 gramas. E aí, pessoal, com esses cálculos aqui, quando eu fizer 6.012 menos 3.852 menos a massa do cilindro do funil 490, o que isso me dá, gente? Me dá a areia que está ocupando lá o furo, tá? Então, a massa dessa areia que está ocupando o furo é justamente esse peso antes menos o peso depois, menos o peso do funil, tá? Então, calculando aqui, gente, ó, 6.012 menos 3.852 menos 490 do funil, 1.670. Então, pessoal, a massa que ocupa aqui o funil, essa massa do furo, essa massa da areia, né? Vou nem colocar aqui furo para não confundir com a massa do furo aqui. Deu 1.670. Só que a densidade da areia, gente, nós determinamos que é 1,35. Então, o que eu faço? Se a densidade é 1,35, isso aqui é massa sobre volume. Então, 1,35 é igual a massa 1.670 dividido pelo volume do furo. Então, dividido aqui por 1,35, eu tenho que o volume do furo, ó, 1.237. Então, o volume do furo vai ser 1.237 centímetros cúbicos. E aí eu consigo saber, pessoal, a densidade. A densidade do furo, do solo, vou até colocar em massa específica aí natural, vai ser o peso sobre volume. Peso do solo escavado, gente. O peso do solo escavado foi 2.152. 2.152 dividido por 1.200, né? 1.237. Então, 2.152 dividido por 1.237. Aqui deu uma densidade úmida, pessoal, de 1,74. 1,74 gramas por centímetro cúbico. Então, nós determinamos a densidade úmida e a densidade seca. Densidade seca é a densidade úmida dividido por 1 mais umidade. 1,74 dividido por 1 mais a umidade, que deu 10,5%. Então, se a gente dividir aqui por 1,105, que é 1 mais a umidade, a densidade seca dá 1,57. E aí, pessoal, isso é a densidade seca de campo, imaginando que é uma camada de solo compactada, tá? Aí o que você faz? Você verifica, né, com
a massa específica de laboratório, certo? Para verificar, né, avaliar se atingiu ou não, né, aquele valor. E é assim que nós sabemos se a densidade está próxima ou não da densidade de laboratório, tá, pessoal? Então você fez ali a execução do aterro, aí com essa técnica do frasco de areia você consegue determinar essa densidade. Pessoal, perguntas, dúvidas até aqui? Tudo bem? São 9h25, então já terminando a nossa aula, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra coisa. Só um último tópico para a gente concluir. Alguém levantou a mão? Sim ou não? Beleza. Pessoal, então o último tópicozinho aqui para tudo. Ah, porque toda vida que alguém manda, né? A Helena mandou uma mensagem, aí toca como se fosse eu levantando a mão, mas tudo bem. Casos especiais de compactação de solo em obras de engenharia, pessoal. Isso aqui é um extra, quando eu fiz a revisão dessa aula, tá? Se vocês forem assistir a nossa videoaula lá no YouTube, tá um pouquinho diferente, certo? Eu fiz algumas alterações, algumas melhorias nessa aula aqui, certo? Até mesmo o estilo da aula eu modifiquei um pouquinho, tá? Para dar, né, um aspecto um pouco mais agradável. Então, alguns casos especiais, pessoal, de compactação, isso aqui são técnicas mais avançadas. E temos a compactação dinâmica, em que é uma técnica de melhoramento do solo, gente, para aumentar a densidade de solos soltos e heterogêneos. Então, por exemplo, você tem ali um aterro, compactou, não chegou à densidade, você pode, aqui utilizando esse equipamento, como vocês podem ver, ele vai, né, fazer uma carga dinâmica na superfície do terreno e devido a essa carga dinâmica você vai ter, né, a densificação do solo, tá? Essa é uma técnica eficiente aí para solos granulares, né, e aterros heterogêneos, aterros mal compactados, certo? Ou áreas de despejo de resíduos. Ele vai, pessoal, melhorar as qualidades, a densidade do solo, vai reduzir os recalques, né, vai melhorar a resistência ali do solo, certo? Vai melhorar, né, a resistência, como eu falei, a capacidade de carga. Então, a ideia é você ter um solo que foi compactado ou um solo natural que está no estado fofo, você pode utilizar essa compactação dinâmica para melhorar a densidade do material. Então, basicamente, pessoal, você tem ali um equipamento, um peso aí de 20 toneladas, caindo a 20 metros, gerando uma energia de impacto, 400 toneladas metro, tá? Então, a densificação do solo, gente, é justamente determinada aí, né, gerado pelo impacto dessa queda, né, que ela vai gerando ondas de choque no solo e forçando o rearranjo dessas partículas. Um caso aí que foi utilizado, pessoal, esse tipo de equipamento, aqui o detalhe, né, do equipamento por essa foto aqui, foi no Egito, né? Então, um projeto aí de expansão da infraestrutura portuária em Porto Said, no Egito, né? Localizado aí próximo do Canal de Suez. A área portuária, a gente precisava de um solo estável para a construção de instalações de armazenamento no cais, né? Mas o terreno apresentava grandes volumes de baixa qualidade, né? Um solo ali, pessoal, que foi um aterro, né, não controlado, com resíduos, mistura de solos soltos, né, areia fofa e tudo mais. Então, aplicou-se essa técnica lá, nesse Porto Said, no Egito, e conseguiu-se fazer uma densificação com compactação dinâmica. Essa é uma técnica bem diferente, tá, pessoal? Não é comum você encontrar, vou fazer aqui em Fortaleza, não sei nem se aqui tem equipamento assim, tá? Mas é uma técnica bem diferente, né? Para a gente entender que, por mais que você tenha ali a compactação, é um solo ali muito solto, né? Que não tem como refazer ali a compactação, você pode utilizar um equipamento semelhante a este. Outra técnica bem interessante, pessoal, para fecharmos a nossa aula,
é a compactação com explosivos. Você perfura o solo, coloca aqui uma carga de explosivos, né, uma dinamite ali, e com base nessa explosão controlada, pessoal, ele vai conseguir fazer, né, com essa carga dinâmica, uma densificação ali do solo, tá? Então, uma detonação controlada que você faz ali naquela região para densificar aquele material. Eu não consegui fotos, gente, mas foi feito aí também em obra portuária na Nova Zelândia. Né? Era uma área em solo arenoso solto, perto da costa. A compactação com explosivo, né? Explosivos foi utilizada para compactar o solo em profundidade, criando uma base estável para a construção do cais e estruturas de armazenamento. A técnica permitiu que o solo fosse compactado, gente, a profundidade de 20 metros. Então, você tem uma situação em que o solo é uma grande camada, uma grande profundidade, pessoal, ele está mais fofo, que vai ter muito recalque, muita deformação, não tem como você levar um compactador para 20 metros de profundidade. Então, essa é uma técnica interessante, que você pode perfurar e, através dessas cargas sísmicas, você promover, né, uma densificação do material em camadas mais profundas. Ok, gente, aqui um detalhe, né, do capítulo 5 do livro do DAS, em que vocês podem... Aliás, não é essa aqui, isso aqui é do livro... Isso aqui é da classificação do solo, viu, pessoal? Depois eu vou atualizar aqui. Acho que eu acabei esquecendo de atualizar a bibliografia, tá? Mas depois eu faço, né, uma correção aqui no slide. Gente, então era isso que nós tínhamos para ver com vocês hoje. Concluímos aqui a aula 9h30. Quem não mandou a presença, pessoal, manda aí, certo? Rapidinho. Só a palavra presente, certo? Ou o nome de vocês, caso você esteja com algum outro nome de usuário que não esteja aí, certo? E esteja diferente ali do teu usuário. Manda aí a presença de vocês. Beleza, pessoal? Então, quem não mandou, escreve aí no chat, presente. Só isso. E manda aí, certo? A presença. Pessoal, alguma dúvida? Podemos concluir nossa aula? Tudo bem para vocês? Ok? Beleza, gente. Valeu aí, então. Ok. Pessoal, então, depois eu vou disponibilizar o vídeo aqui para vocês e uma lista de exercício, tá? Gente, então, eu gostaria de agradecer a compreensão de todos, né, termos a nossa aula de forma online. Semana que vem, espero nós voltarmos aí à nossa aula presencial, tá? Gente, então com isso concluímos aqui a nossa aula. Deixa eu parar aqui a apresentação aqui com vocês, certo? As notas, pessoal. Até tinha respondido a um colega de vocês que provavelmente eu ia disponibilizar as notas hoje, mas ainda não consegui fechar. Mas até amanhã, talvez até hoje mesmo, consigo tá lançando as notas de vocês lá no Google Sala de Aula, tá? Vou lançar a nota e vou lançar o gabarito também da prova. Beleza, gente? Então fica combinado assim. Se eu conseguir lançar hoje, amanhã eu já deixo disponível para vocês lá no DEA. Assim que eu colocar as provas no DEA, eu mando um aviso para vocês para procurarem a secretaria, certo? Lá do DEA, para pegar a prova de vocês. Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado aí a todos, a presença de vocês, um forte abraço e até a nossa próxima aula semana que vem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.